José, o governador do Egito, teve como esposa Asenate, que de acordo com a Bíblia, era filha de Potifar, um sacerdote da cidade de On no Egito. Embora mencionada poucas vezes na Bíblia, Asenate é o tema deste vídeo sobre a sua história na Bíblia. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e ative todas as notificações para ser informado sobre novos estudos bíblicos. O nome Asenate tem origem egípcia e significa pertence a deusa Neith, o que sugere sua criação em meio ao paganismo, como filha de um sacerdote egípcio. A deusa Neith, associada ao nome Asenate, era adorada como a deusa da guerra e da caça no panteão egípcio. Neith, a deusa do panteão egípcio associada ao nome Asenate, era adorada como a deusa da guerra, da caça e da proteção dos mortos. Ela também era considerada uma divindade criadora e inventora, e supostamente a criadora de deuses e homens, além de ser a inventora do tecido na crença egípcia. Embora Neith fosse geralmente representada como uma mulher, a adoração à divindade remonta ao período pré-dinástico, e ela também foi retratada como escaravelho, coruja, vaca e outras formas. Sabe-se pouco sobre a vida de Asenate, exceto que ela era filha de um sacerdote egípcio chamado Potifar, cujo nome faz referência ao deus Sol-Ra, uma das principais divindades egípcias. Sendo filha de um sacerdote egípcio, Asenate pertencia à classe social mais alta no Egito, já que os sacerdotes eram representantes do faraó e tinham grande influência na sociedade. Geralmente, os filhos dos sacerdotes também se tornavam sacerdotes, mas no Egito antigo era incomum que uma mulher exercesse o sacerdócio, embora não fosse impossível. No entanto, o texto bíblico não indica se Asenate também era sacerdotisa. É possível que Asenate tenha nascido na cidade de On, onde seu pai era sacerdote do templo. On era o centro da religião solar e é conhecida pelos gregos como Heliópolis, localizada a cerca de 10 quilômetros da atual cidade do Cairo. Portanto, o pai de Asenate era um sumo sacerdote de grande destaque no Antigo Egito. Asenate é mencionada na Bíblia por sua união com José, filho de Jacó. Durante o período de grande crise que se aproximava no Egito, José, após interpretar os sonhos de Faraó, foi nomeado governador do Egito e encarregado de liderar a terra. Foi nesse contexto que ele se casou com Asenate. O texto bíblico menciona que Faraó deu a José o nome Zafenate Paneia, cujo significado exato é incerto. Logo em seguida, o texto afirma que Faraó deu Asenate a José como esposa, porém não há informações sobre como ou por que ela foi escolhida por Faraó para se tornar esposa de José. Asenate é mencionada poucas vezes na Bíblia, mas sabemos que na época do casamento com José, ele tinha cerca de 30 anos, de acordo com Gênesis, capítulo 41, versículo 46. Ainda que Manassés fosse o filho mais velho de José, na hora da bênção, foi Efraim quem recebeu a bênção principal. Na ocasião, José tentou fazer com que Jacó abençoasse Manassés como primogênito, mas Jacó se recusou. Ele explicou que, embora Manassés também se tornasse um grande povo, a descendência de Efraim seria ainda maior e mais importante. Essa profecia de Jacó se cumpriu na história bíblica, já que a tribo de Efraim se tornou muito proeminente, sendo a mais emblemática entre as tribos do norte. A história de Asenate é envolta em mistérios, e a Bíblia não nos dá muitas informações sobre ela além do fato de que ela se casou com José e teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Não há registro de sua morte ou de sua vida após o casamento com José. No entanto, algumas lendas judaicas surgiram ao longo do tempo para tentar preencher as lacunas em torno da história de Asenate. É interessante notar que uma mulher egípcia, filha de um dos sacerdotes mais importantes da religião egípcia, tenha se casado com um hebreu da linhagem da aliança. Essa união pode ter sido vista como uma forma de união entre 2 povos diferentes. No entanto, não há informações concretas sobre como ou por que Asenate foi escolhida por Faraó para ser dada em casamento a José. Ainda assim, a história de Asenate permanece como uma intrigante e misteriosa parte da narrativa bíblica. Uma das lendas mais populares sugere que Asenate teria abandonado sua religião pagã ao se casar com José, adotando o culto ao Deus de Israel. Embora a influência imediata de José no Egito tenha sido significativa,
não há evidências precisas que confirmem essa teoria. É possível que a vida religiosa de Asenate tenha sido impactada pela presença de José, mas não se pode afirmar com certeza. Vale ressaltar a existência de um livro apócrifo chamado José e Asenate, que narra uma história romântica e fantasiosa sobre o casal. Sua autoria é desconhecida e especula-se que tenha sido escrito em Alexandria entre o primeiro século antes e depois de Cristo. A obra em questão pode ser dividida em duas partes principais. A primeira descreve detalhadamente o romance de José e Asenate, com elementos típicos de uma história de amor que mistura rejeição, arrependimento e paixão. Inicialmente, ambos relutaram em se envolver, mas acabaram aceitando um ao outro em meio a eventos miraculosos, resultando na conversão de Asenate ao Deus de José. Já na segunda parte do livro, o casal enfrenta um grande desafio. Supostamente, o filho do faraó deseja Asenate e tenta matar José para ficar com ela. Para alcançar seu objetivo, o filho do faraó chega a recrutar os irmãos de José para ajudá-lo. No desfecho da narrativa, Faraó e seu filho são mortos, e José assume surpreendentemente o trono do Egito. Apesar dos detalhes específicos, essa obra não passa de ficção, produzida durante a diáspora judaica no mundo helenizado. É possível que o autor tenha desejado abordar temas importantes desse contexto, como os casamentos mistos. Entretanto, a lenda retratada nessa obra não deve ser equiparada em confiabilidade ao texto bíblico. Na verdade, a única informação consistente e confiável sobre a vida de Asenate é aquela registrada na Bíblia. Se você apreciou este vídeo, deixe um comentário compartilhando se já conhecia a história de Asenate e compartilhe este conteúdo com outras pessoas.